Bom, bom dia pessoal, bom dia, como vocês estão? Estamos começando uma aula do dia, esse aqui no caso é dia 13, né? Não é mais dia 13, dia 20. Esse aqui é a nossa última aula. Relembrando que vimos nas últimas aulas, nós vimos sobre lentes, começamos a ver o processo de lente, vimos que existem lentes convergentes e lentes divergentes. Certo? Lentes convergentes, a tendência é que elas vão convergir para um único ponto. Esse ponto vai ser o nosso foco, né? E elas vão divergir quando eu tiver uma lente divergente. O que vai determinar cada lente aqui é a geometria dela. Né? O que vai determinar que eu tenho vários tipos de lentes convergentes. Então aqui é uma lente biconvexa, plano convexa, côncavo convexa. E a mesma coisa com relação à côncava. Cada uma delas vai ter um foco diferente. Então, o que vai determinar o foco vai ser basicamente a geometria dela e o índice de refração também dela, ou seja, o tipo de material. Então, o símbolo que a gente utiliza para uma lente biconvexa ou bicôncava ou convergente é com a setinha para cima, né? Como se a parte abaloada do meio fosse a parte maior. Já uma lente divergente vai ser o contrário. Então, vamos ter esses símbolos para a gente poder analisar. E a mesma forma com que a gente teria as lentes convergentes, no caso, a mesma coisa que a gente teria com nossos espelhos côncavos / convexos, a gente vai ter a mesma coisa com a nossa lente côncava / convexa, divergente, né? Convergente e divergente. Então, por exemplo, aqui a gente tem o resumo das localizações dos objetos. Então, repara aqui, eu tenho minha posição número 1, que é esse carinha aqui, e eu tenho minha posição número 1', que é onde vai gerar a minha imagem. Repara que eu vou ter o seguinte caso. Quando eu tenho o objeto, ele está longe lá da minha lente, né, depois do centro de curvatura, eu vou ter o mesmo caso acontecendo exatamente com a minha imagem. Então, a mesma coisa que eu tinha lá no espelho, eu vou ter aqui na minha lente. Só que a única diferença é que, em vez da minha imagem bater e voltar, a minha imagem vai bater e vai passar. Então, repara que quando eu tenho o objeto depois do centro de curvatura, né, o nosso A, que ele chama ali 1 a 0, eu vou ter que ele vai gerar uma imagem que ela é menor, ela é real, por quê? Porque a imagem passou, a lente, né, faz com que a imagem passe, e ela vai ser invertida. Então, sempre que eu tiver uma imagem real, eu vou ter uma imagem invertida. Né? Isso a gente já havia falado com o espelho. Então, tudo que a gente utiliza para espelho, a gente vai utilizar para lente. Ou seja, o conceito vai continuar sendo o mesmo. Então, a gente vai continuar tendo ali que em cima do raio de curvatura a imagem vai ter um tamanho igual. A gente vai continuar tendo a noção que quando ele estiver em cima do foco não vai se gerar a imagem, né, imagem própria, que é exatamente a posição número 4. Nós vamos ter que quando ele estiver entre o foco e o vértice, a nossa imagem ela vai aparecer invertida, né? Ou seja, ela vai aparecer direita e virtual, que é exatamente aqui o nosso ponto 5. Então, tudo que a gente tinha no nosso espelho, a gente vai ter aqui com a nossa lente. O conceito todo permanece o mesmo, ou seja, nada é alterado. Tudo bem? Então, vamos dar subsequência. Então, aqui a gente resolveu alguns exercícios. Vimos o efeito do olho humano, né, para poder responder algumas questões. Vamos chegar lá mais detalhadamente, mas por enquanto a gente vai fazer mais algumas questões. Vimos aqui, que o fato de uma lente ser convergente e divergente vai depender da geometria, claro, mas vai depender também do índice de refração, ou seja, de que esse material é feito. Então, se ele for feito de material em que o índice de refração
dele é maior, né, aqui no caso o índice de refração ele é maior do que o índice externo, ele vai funcionar como uma lente convergente para essa geometria. Se for o contrário, ou seja, o índice de refração do meio for diferente desse, então ele funciona como se fosse divergente. É como se eu pegasse, por exemplo, uma lente, fizesse uma lente de vidro e colocasse na água, né? Ou seja, o meio externo tem um índice de refração menor do que o meio interno. E aí eu pego e faço uma lente, digamos, de ar e coloco dentro da água. Então, dentro a água, que é o passo externo, ele vai ter um índice de refração maior. Então, essa lente, que seria uma lente convergente, vai se comportar como uma lente divergente. E aí a gente tem o efeito de como são feitas as lentes, né? A lente que a gente utiliza no olho. Então, imagina que eu tenho duas partes, é como se fosse dois círculos, e aí eu consigo calcular o índice de refração desse cara por essa fórmula aqui, ó. 1 sobre F, ou seja, o foco desse cara, é o N2 sobre N1, 1 sobre R, 1 sobre R. Né? Esse conceito aqui. E aí, aquele 1 sobre F, a gente chama ele de convergência. E aí vem um caso muito interessante, que a convergência, o foco, ele tem que estar em centímetros. Então, quando eu utilizo o meu foco em centímetros, eu vou ter essa convergência. E o que é essa convergência? É o que a gente chama de grau. Ou seja, o grau que a pessoa tem. Qual é o seu grau quando você utiliza óculos? Qual é o seu grau do seu óculos? Meu grau é 2,5. Então, significa que ele tem uma convergência de 2,5. Né? Se for negativo, ele vai ter uma convergência, ou uma divergência, né? De menos 2,5. Então o grau ele é medido dessa forma. Então, se eu combinar lentes, eu consigo chegar a um valor de um grau que eu desejo. E é exatamente isso que acontece com o olho humano. É como se eu tivesse meu olho humano e adicionasse uma lente nele. E aí eu vou ter um grau diferente. Então, eu posso ter essas lentes, se elas estiverem juntas, eu só somo a convergência. Se por acaso elas estiverem a uma distância, aí eu utilizo uma fórmula que é um pouquinho diferente, relacionando a distância. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente tem alguns exercícios, no caso bastantes exercícios, para a gente poder corrigir, fazer, né? Então vamos meter bronca. Então vamos lá. Uma distância focal de uma lente. A distância focal de uma lente convergente é 15 centímetros, então o foco é 15 centímetros. Caracteriza-se uma imagem formada como real ou virtual, direita ou invertida, menor ou maior, para um objeto localizado nas seguintes posições. Então vamos pensar com relação à lente. Então deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, a gente pode desenhar, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui. Eita. Isso aqui eu não consigo fazer não. Deixa eu ver se eu acho aqui o meio círculo. Acho que eu não vou achar. Mais ou menos. Não tem problema não. A gente faz o seguinte, ó. Imagina isso aqui é um círculo. Agora a gente faz isso aqui, ó. A gente corta o círculo de um no outro. Pronto. Então esse cara aqui, eu vou dizer que ele é branco e ele não tem borda. Então pronto. Temos aqui agora uma lente. Então vamos imaginar o seguinte. Aí você me complica, meu rei. Então vou imaginar o seguinte, eu tenho aqui minha lente, esse cara aqui
é aquele meu eixo vertical. Eu vou trazer ele para frente e eu vou aumentar a linha dele. Perfeito. Então, se eu estou dizendo que o meu foco é de 15 centímetros, então vamos lá. Eu vou botar aqui meu foco. Opa. centímetros. Então, digamos que ele esteja exatamente aqui, ó, nessa posição. Então, vamos lá. O que vai acontecer se eu colocar meu objeto a 40 centímetros? Então, ó, 15 centímetros, meu centro de curvatura, ele é 2 vezes o foco, né? Ou seja, 30 centímetros. Então, se eu coloco esse cara 40 centímetros, eu estou colocando ele depois do meu foco. Concorda comigo? Então, vou botar aqui, ó, letra A. Então, minha letra A, ele vai ficar exatamente aqui, ó. Então, só a gente olhar aqui, ó. Eu tenho o meu centro de curvatura, tenho o objeto do outro lado. Então, ele vai me gerar uma imagem real, invertida e menor. Então, vamos lá. Então, letra A, ele vai ser real, invertida e menor. Beleza. E aí eu tenho o meu B, ó, que é 25. No meu 25, ele vai vir para cá, né? Ele vai estar aqui no meio, entre 15 e 30. Então, se ele está entre 15 e 30, ele vai gerar uma imagem real, invertida e maior. Será que é verdade? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, entre um e outro, estamos falando do 3. Ó. 3 é real, invertida e maior. Então, a gente acertou. E se ele gerar 10 centímetros, ele está entre o foco e o vértice. Então, aqui já passa a ser uma imagem virtual. Lembra, sempre que tiver entre o foco e o vértice, vai ser virtual. Se ele é virtual, ele já é direita. E por ser direita e ser uma lente convexa, ele vai ser maior. Será que é verdade? Vamos dar uma verificada aqui, ó. Olha lá, 5, a imagem veio para cá, ó. Virtual, direita e maior. Certo? Então a gente acertou. Beleza, vamos para o próximo. Então vamos lá. Uma lente feita de material cujo índice de refração absoluto é 1,5 é convergente no ar. Quando mergulhada no índice transparente, cujo índice de refração absoluto é 1,7, ela se tornará o quê? Então aqui, ó, é exatamente essa questão aqui que a gente viu. Ó. Se o índice aqui do meio for maior do que o de fora, então ela vai funcionar como a geometria dela. Mas se o índice de fora for maior do que o do meio, então ela vai mudar o jeito como ela funciona. Então, se ela vai mudar, ou seja, se a 1,5 ela era convergente, se colocar no meio a 1,7, ou seja, 1,7 é maior do que 1,5. Então ela vai ser o quê? Vai ser o oposto. Então será divergente. Ou seja, letra B. Tudo bem? Vamos para o próximo. Um objeto está sobre um eixo óptico a uma distância P de uma lente convergente, F. Sendo P maior que F e menor do que 2F, podemos afirmar que... Então vamos lá. Eu tenho que P é maior do que F e P é menor do que 2F. Então, se é maior do que F e menor do que 2F, ele vai estar onde? Vai estar naquela nossa posição 3, ou seja,
entre o foco e o centro de curvatura. Então, pela nossa questão anterior, ele vai estar aqui, ó. Então ele vai gerar uma imagem real, invertida e maior. Então a imagem será real, invertida e maior. Letra C. Dúvidas? Tranquilo? Né? Sem problema. Então vamos para o próximo. Então deixa eu ver aqui se tem alguma de conta, que a gente se foca na de conta. Deixa eu ver, tem mais essa. Essa aqui eu vou deixar para casa. Então, para você que está fazendo, essa atividade ficou para casa. Deixa eu ver se tem mais alguma para casa de conta. Essa aqui é tranquilinha de fazer. Vou botar ela para casa também. Beleza. E vamos fazer essas últimas três aqui. Então vamos lá. Um objeto de 4 cm de altura, colocado a 4 cm em frente de uma lente esférica, tem imagem formada 5 cm atrás da lente. Assinale a alternativa correta. Então, em relação a essa imagem. Então vamos lá. O objeto tem 4 cm, ele forma 5 cm. Então nós temos uma fórmula que é qual? Menos I dividido por O é igual a P' dividido por P. Essa é a nossa fórmula. Então, vamos aos dados. Ele fala que a imagem é 5 vezes e ela se forma atrás da lente. Se ela se forma atrás da lente, então não tem problema nenhum, porque ela vai ser real. Tá? Então aqui é 5, aqui é 4. O P, que é a distância, ó, colocada a 4 cm da lente, que é o nosso P, 4. Então, só de olhar essa equação aqui, ó, eu já observo o quê? Observo que o meu P', ele tem que ser 5. Né? Já observei que o meu P' tem que ser 5. Beleza. Então, vamos verificar aqui, ó. Ah, na verdade, tem sua imagem formada 5 cm atrás da lente. Ah, então, desculpa aqui. Eu não sei o tamanho de I. Aqui que é 5. Mas beleza, então eu sei que o tamanho de I ele é igual a menos 5. O que significa o sinal de menos? Sinal de menos significa que ele está de cabeça para baixo. Então a imagem é invertida, pois é menos 5 e maior. Né? Se minha imagem meu objeto era 4, ele fez 5, então ele vai ser invertido e maior. Então, vamos lá. É menor, invertida, direita do mesmo tamanho, não. É direita e menor, não. É invertido do mesmo tamanho, é maior, invertida. Aqui. Então, achamos nossa letra E. Certo, gente? Vamos para o próximo. O objeto é colocado a 10 cm de distância do centro óptico da lente convergente, cuja distância focal é 15. Então, eu já sei que meu P é igual a 10 cm e o meu F é igual a 15 cm. Assinale a alternativa que apresenta correta formação da imagem. Então, vamos calcular. Se ele fala que é uma lente convergente, então é a mesma coisa que fosse um espelho côncavo. Então, eu já sei que esse cara é positivo. Então, 1 sobre F, 1 sobre P', mais 1 sobre P. Lembra que a gente viu que tem essas três fórmulas que a gente utilizava, né? No caso, a gente utilizou uma antes, uma agora, e vamos utilizar mais uma na próxima questão. Então, é só pegar... Opa!
não era isso que eu queria, e substituir. Meu F vale quanto? Meu F vale 15. Meu P vale quanto? Meu P vale 10. Então, beleza, passa para o outro lado. Então, menos 1 dividido por 10, isso é igual a 1 no seu pelinho. Faço o MMC entre os dois, entre 15 e 10, isso aqui vai ser 30. 30 dividido por 10, 3. Opa. 30 dividido por 15, 2. Então aqui vai dar menos 1 sobre 30. Então eu vou ter que esse P, só inverter, né? P' é igual a menos 30. Era só verificar, repara, se meu foco é 15 e meu objeto está antes do foco, então eu já sei que essa imagem é uma imagem virtual. Só de olhar aqui eu já sei. E nesse caso vai valer quanto? Vai valer 30, menos 30 no caso. Certo? Achamos a nossa resposta. Vamos para o próximo. Então ele fala: o objeto é colocado em frente a uma lente esférica, de forma que o aumento linear transversal do objeto é menos 2. Assinale a alternativa correta em relação ao aumento. Então, o que significa o aumento linear transversal menos 2? O A, ele é menos I dividido por O. Então, é o quanto a minha imagem está aumentando. Ou seja, se o aumento linear ele é menos 2, então eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que a minha imagem, vou passar o O para cá multiplicando. Então vai ficar imagem. Então eu estou dizendo, aqui eu cortei o sinal negativo, que a minha imagem ela é 2 vezes o meu objeto. Ou seja, ele vai duplicar o tamanho. Como o valor aqui deu tranquilinho, então não tem problema nenhum. Então, ó, a imagem formada é virtual, invertida e tem o dobro do tamanho. Então, já sei que tem o dobro. Ó. Metade, mesmo tamanho, não vai ser. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que sempre que tiver real, ela vai ser invertida. Sempre. E sempre que for virtual, ela vai ser direita. Então, olha aqui. Ó. Virtual invertida não. Real direita também não, real invertida. Ó, real invertida. Não precisava nem matar a questão, ó, real direita, real direito. Já achei a questão só sabendo do macetinho. Então, letra C. Tudo bem, gente? Então, ó, para casa temos 2 deveres. E aí, fica para vocês. Continuamos na próxima aula. Até mais, gente.